Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o vereador Paulo Muniz, que é um grande vereador dessa casa, ao qual eu tenho muito apreço, mas eu tenho algumas dúvidas, vereador, a esse seu PLO 3 de 2023, não é, que versa sobre o revogaço de algumas leis. 98? Dentre eles, tem a Lei 16.046 de 95. Disciplina o horário de realização de eventos culturais na cidade do Recife e dá outras providências. Me preocupa muito revogar essa lei. Principalmente porque nós somos constantemente vereadores dessa casa, argumentados pela falta de razoabilidade de alguns promotores de eventos. E aí o que é que me preocupa, e o meu argumento vai na garantia da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, porque essa lei ela visa assegurar o bem-estar da população, principalmente daqueles que moram em áreas próximas a locais que fazem grandes eventos. Então, aí a gente inclui bares, casas de shows, entendeu? Então, limitar esse horário ajuda a reduzir o impacto de ruído excessivo e garante um ambiente mais tranquilo durante toda a noite. Principalmente, a gente fala aqui das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, que aí essas têm um agravante de ter a noite de sono já um pouco encurtada devido à sua própria condição. E aí a gente também trata aqui do respeito ao direito ao descanso e ao sono, de uma proteção a um ambiente urbano. E aí a gente lembra aqui que alguns locais de eventos geralmente estão muito próximos à residência ou próximos a outras instituições. E aí a coisa fica ainda mais grave. Então, eu coloquei o destaque por conta disso, vereador. A gente entende que tem leis que, com o passar dos anos, elas, de fato, ficam na sua aplicabilidade, né, às vezes, inerte, com muita inércia, mas eu acho que a gente precisava ter cuidado, por exemplo, em mudar alguns artigos, mas não revogar na sua íntegra, porque eu me preocupo com isso. Obrigada, vereador. Com atenção. Desculpa. Vereadora, muito obrigado. Sabe qual é a minha preocupação, vereadora Ana Lúcia? É que Recife já vai com mais de 20 mil leis em vigor. Por exemplo, um assunto que nos toca, o PCD. São 80 leis. E a cidade não é acolhedora. Então, a questão de ter lei nem sempre resulta no que o legislador, tenho certeza que com boa vontade, propôs. Essa questão do barulho, a gente já tem lei sobre isso, mas não é cumprida, não é fiscalizada. E eu lhe digo, vereadora, pior, eu estou falando por experiência própria, é você ter uma pessoa com um carro aberto ou com som daquele de caixa, junto de sua casa, e você não tem nem a quem reclamar. Então, a nossa ideia é que tem muita lei, pouca fiscalização, e a gente vê tragédias acontecendo nos bairros de forma iminente, mas não são necessariamente dos estabelecimentos. Enfim, eu quero, na verdade, chamar a atenção para a fiscalização e cumprimento da lei do sono, porque eu, graças a Deus, não me enquadro em nenhuma desses problemas que a senhora relatou, mas tenho muita dificuldade e acho que a poluição sonora é uma das piores que tem na nossa sociedade. Mas muito obrigado, vereadora. Vereador Paulo Muniz, eu concordo com Vossa Excelência na inércia de muitas legislações. Mas eu discordo quando a gente, sabendo da inércia e da ineficácia, a gente revoga uma lei porque ela não é cumprida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se as leis que garantem, por exemplo, a acessibilidade, as leis que garantem, por exemplo, a matrícula regular das crianças que estão em idade escolar, não são cumpridas na sua íntegra, não significa dizer que eu vou, enquanto legisladora, pedir para essa lei ser revogada. Muito pelo contrário, a gente precisa lutar para que essas legislações, na prática, sejam cumpridas. Então, essa lei que eu destaco, essa é a primeira que eu destaco, ela traz fixada, vereador Gilberto Alves, por exemplo, os horários. Isso é importante. A gente sabe que não é cumprida, a gente sabe que as famílias vivem, às vezes, noites de terror.
aciona a polícia vem, apreende o equipamento, leva, volta, torna a acontecer. Mas Recife é uma cidade, vamos assim dizer, com vários locais muito próximos a residências. E é muito comum a gente receber denúncias de pessoas que perderam a sua paz. Eu conheço famílias que venderam o imóvel, abandonaram, foram morar em outros locais porque não tinham paz, não tinham direito de descansar suas cabeças por conta desses eventos. Agora, tirar essa lei, revogá-la, é mais uma vez dizer assim, ok, podem continuar fazendo os eventos no horário que quiserem, não precisam ter hora para começar e nem para acabar. Então, é uma legislação que precisa, sim, melhorar, adequar-se. Isso pode ser feito através de emendas, mas eu discordo totalmente do revogaço dela, porque vai mexer na qualidade de vida do sono. É a lei 16.046 de 95, do então, na época, prefeito Jarbas Vasconcelos. Desde já eu peço votação nominal nessa legislação, para que a gente possa decidir, e eu apelo aos vereadores aqui, eu apelo pelo bom senso, pelo critério da razoabilidade. Não podemos revogar uma lei que versa sobre a qualidade de vida das pessoas. Essa lei traz horários fixados, traz quem é que fiscaliza esses horários. Então, a gente não pode, eu não tive realmente o tempo hábil para, antes, fazer esse debate com o vereador, já peço perdão a ele, mas eu peço votação nominal, porque já disse. Vereadora, eu queria tirar ela de pauta e a gente discutir. Vai ter destaque. Bom, então, assim, eu peço destaque, peço votação nominal por conta disso. Vamos adiante. A outra lei, 17.371, de 2007, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de água gratuito, de água potável pelas danceterias, salões de dança, estabelecimentos similares que sirvam bebida alcoólica com capacidade pública maior de 500 frequentadores. É mais uma lei que a gente vai dizer aqui no argumento que não é cumprida e a gente vai revogar? Não pode. Essa precisa sim funcionar. Essa sim precisa ser fornecida. Água potável, minha gente. Água potável. Então, assim, é mais uma legislação. Tem termos aqui que já foram superados, locais. Acredito que cabe uma emenda, cabe a gente fazer ela melhorar, mas não revogá-la. Então, qual o argumento? O acesso gratuito à água potável em locais que servem bebida alcoólica é fundamental para tantas coisas, inclusive a desidratação, inclusive para o efeito do álcool, que tem pessoas que, infelizmente, ainda exageram. Disponibilizar água reduz também os riscos de complicações para pessoas em condições de saúde pré-existente. Além de ser também uma política de redução de danos dentro da Organização Mundial de Saúde. Eu ouço com atenção o vereador Paulo Muniz. Ô, vereadora, por um acaso, a empresa familiar nossa dá cobertura médica em eventos de rave, e você não vê uma bebida alcoólica, viu? O uso de drogas sintéticas requer muita água potável. Então, também isso não... A minha preocupação no revogaço todo é que Recife não é um ambiente para empresários empreenderem. Toda hora é uma dificuldade. Tem que fornecer água, tem que fornecer isso, tem que fornecer aquilo. Espera aí, na maioria dos casos, as festas, vereadores, são open bar. Esse negócio da hidratação... As festas têm um posto de saúde para, se for necessário, os seus clientes serem atendidos. Agora, para a senhora ter uma ideia, vereadora, a senhora que é a vereadora que eu tenho o maior carinho do mundo, Vossa Excelência, eu respeito em todos os aspectos. A gente revogou uma lei aqui, o ano passado, que dizia que todo empresarial com elevador tinha que ter assessorista, mesmo que o elevador fosse automático. Então, a posição do assessorista lá no elevador era só rezar ou orar com quem tivesse medo, porque você não tem um botão para apertar dentro do elevador. Então, não é questão de tirar o emprego, é questão de facilitar, porque a prefeitura podia chegar e dar uma multa de R$5.000 em todos os empresariais, porque os únicos elevadores com assessoristas são os públicos.
Enfim, a nossa intenção, e a gente está aberto ao debate, mas é provocar mesmo, porque não é possível que a gente tenha tanta lei em vigor, a gente cultiva o que até a senhora concorda comigo, eu tenho certeza, é muito direito e pouco dever. Então, a gente precisa cobrar isso e tornar Recife uma cidade mais acolhedora para o empreendedor. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo Muniz. Compreendo que alguns empreendedores têm dificuldades, talvez por altas taxas de impostos, mas veja, eu já estive em estados, em cidades, Vossa Excelência também já teve, onde a água potável é fornecida. Ela não é água mineral. Ela é água tratada, potável. Se assim você solicita na sua mesa, a jarra de água vem, uma água tratada, potável para ser bebida. Isso não traz um custo a mais para o empreendedor, para o dono da empresa. É assim que eu compreendo. A água mineral ela é paga e é uma opção do consumidor. Se eu quero consumir água mineral, eu peço. Mas a água potável é uma água tratada que eu vou oferecer ao consumidor. E aí é uma opção do cliente. Se ele pode pagar água mineral, ele pede água mineral. Se ele não pode pagar, ele tem direito à água potável. Eu ouço com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, esse tema é um tema muito importante e a lei é uma lei importante. Porque, como foi dito pelo vereador, muitas das festas que acontecem aqui são open bar. E nós sabemos a importância da água para diminuir até a quantidade, o risco da pessoa vir a ter um coma com a questão, como alcoólico, com a questão da bebida. Então, o mesmo que vende o álcool, que vende a bebida, que coloca grupo médico para estar ali acompanhando, ele mesmo tem sim a obrigação de colocar água. Uma água potável, que significa, pelo menos, não é que seja uma água mineral, mas, na verdade, o que eles querem, infelizmente, alguns empresários, vereadora, é vender a água que está lá sendo colocada, e não colocando à disposição ali, porque tem água que ela mesmo ela vindo da torneira, ela pode ter colocado um filtro e garantindo ali a condição salubre da água. Eu acho que a lei é muito importante. Não, ao meu ver, não é uma lei para ser revogada, e é muito importante a sua atenção trazer essa discussão aqui nessa lei. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio. O outro destaque versa sobre a lei de número 16.793, de setembro de 2002. E essa emenda diz assim: torna obrigatória a exibição de informações sobre o turismo recifense nas telas de cinema da cidade do Recife. E aí vem que nas telas do cinema venham exibir a apresentação de filmes, informações promocionais sobre os pontos turísticos da cidade, enfim. Eu sou barrista, vereador, e acho que quanto mais informações, a lei pode não estar sendo cumprida. E aí é outro elemento para a gente partir para exigir o cumprimento. Mas veja, exibir informações sobre o turismo do Recife é uma forma eficaz de divulgar os pontos turísticos. Hoje a gente tem uma centralização muito grande, vereadores, das áreas que são pontos turísticos. É muito comum a gente ver o Marco Zero, a gente vê o Armazém do Cais de Sertão, a gente vê a Praia de Boa Viagem, enfim. Mas existem pontos turísticos no Recife que precisam ser descentralizados. E essa legislação contribuiria muito se nas telas de cinema trouxessem essas informações, que são importantes para o turista, para o próprio morador do Recife, que às vezes fica focado apenas em alguns pontos turísticos e esquecem dos outros. Então, é uma ação que ajuda a fortalecer a marca recifense, os nossos pontos turísticos, né? Não só, repito, para quem é morador, para quem é barrista, como nós somos, também para o turista, que às vezes está na nossa cidade e não sabe, por exemplo, que pode comer uma bela buchada lá no Alto Zé do Pinho. É um ponto turístico. Que pode comer uma peixada lá no Vieiras, no Pina, ou no Bar do Cabo. Então, a legislação possibilita isso. Não funciona. Ok, não significa dizer que a gente precisa, nesse momento, fazer o revogaço. A outra legislação é uma lei 16.905, de 28 de outubro de 2023, que fixa em 50 km por hora a velocidade máxima garantida
nas lombadas eletrônicas do perímetro urbano do Recife. E aí, vereador, revogar essa lei é complicado. Né? A emenda diz, fixa em 50 km por hora a velocidade máxima permitida nas lombadas eletrônicas do perímetro urbano da cidade do Recife. É garantia de vida, gente. O trânsito do Recife é louco, é caótico. E eu vou dar como exemplo às vossas excelências as inúmeras câmeras que estão instaladas recentemente, que é de uma empresa que está aí ajudando no controle do fluxo urbano, que as pessoas pensavam, vereadores, que elas estavam multando. Quando uma pessoa deu entrevista, a Avenida Boa Viagem passou quase 1 mês e meio, as pessoas dizendo a mim que estava em silêncio. Os cavalos de paus, as motos, as brigas. Agora que já foi divulgado que aquelas câmeras não estão interligadas para as multas, começou de novo. Eu não vou fazer aqui notícia antecipada de morte, mas a gente está na iminência disso. As pessoas precisam de educação para o trânsito, sim. Então, fixar a velocidade é garantir vidas. Então, mais uma lei que eu peço destaque, votação nominal, vereador presidente dessa sessão. Respeito muito, muito, muito o trabalho do vereador Paulo Muniz, mas discordo desses revogaços.